aluno, como vocês estão? Professor Everton aqui, com o nosso primeiro vídeo anual para nossa aula remota. E a aula de matemática referente à semana dos dias 15 de março a 19 de março. O assunto que vamos comentar nesse vídeo é uma revisão sobre conjuntos numéricos. Estaremos falando de números naturais, inteiros e racionais. Números naturais. Os números naturais, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O conjunto dos números naturais é um conjunto ilimitado de elementos, ou seja, não tem fim. Ok? Quando o zero não faz parte do conjunto, ele é representado com asterisco ao lado da letra N. E nesse caso, esse conjunto é denominado conjunto dos números naturais não nulo, ou seja, você quer escrever todos os números tirando o zero. Para você poder representar esse conjunto de números que não são nulos, você precisa colocar o símbolo dos números naturais seguido de um asterisco. Então, esse asterisco significa o quê? São todos os números naturais, com exceção do zero. Ok? Dentro do conjunto dos números naturais, nós também temos outros conjuntos que podemos formar. Por exemplo, o conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8. Conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Entre outros conjuntos, por exemplo, conjunto dos múltiplos de 3, né? 3, 6, 9, 12, 15 e assim vai, tá? Para esses conjuntos restritos, nós chamamos de o quê? Subconjuntos, tá? Então, o que é subconjunto? Subconjunto é uma parte do conjunto todo, do seu universo. Eu vou dar uma ilustração para vocês. Imaginem o guarda-roupa de vocês. O guarda-roupa de vocês, com todas as suas roupas, é o universo do seu vestimento. Quando você quer sair, você, obviamente, escolhe uma roupa, né, uma camisa, uma bermuda, uma saia, uma calça, uma meia, um sandália, etc e tal. Então você pega conjunto, elementos específicos para compor sua vestimenta. Então esses elementos específicos são um subconjunto. Por quê? São elementos que estão dentro do seu universo. Então esse conjunto dos números naturais, tirando o zero, ou seja, não nulos, conjunto dos números pares, conjunto dos números ímpares, são o quê? Eu pegar elementos dentro de um conjunto ilimitado, tá? O conjunto dos números naturais é infinito, ou seja, não tem fim. Porém, todos os números possuem antecessor e sucessor, exceto um número que não tem antecessor, o zero. O zero, ele não possui antecessor, porque já que ele é o primeiro número desse conjunto, significa que não há ninguém antes dele. Para a gente determinar o antecessor de um número, basta eu pegar o número e subtrair de 1. Para determinar o sucessor, ou seja, o que vem depois, basta eu pegar esse número e somar a uma unidade. Ok? E a função dos números naturais é contar e ordenar. E aí eu quero deixar uma curiosidade para vocês. Já que a função dos números naturais é contar e ordenar, o zero pode ser considerado um número natural, porque a gente começa a contar a partir do zero, né? Uma ilustração, quando você vai pegar a senha para ir ao banco, vai lá, você chegou, foi o primeiro. Quando você tira aquele papel, o número está lá é o 00 ou é o 001, por exemplo, né? Bem, professor, então o que você está falando? Que zero é natural, zero não é natural, está errado quem fala? Não, gente. Na construção dos números naturais, essa é uma matéria um pouquinho mais avançada que não cabe a gente, tanto faz você deixar o zero ser natural ou não, considerar o zero natural ou não, tá? Não vai fazer diferença nenhuma na construção dos números naturais. Então, tanto faz autores que consideram o zero como número natural e também tanto faz quem
que não considera o zero como natural, começa a contar a partir do 1, tá? Isso é só uma curiosidade para vocês pensarem, porque se a função dos números naturais é contar e ordenar, não tem como a gente fazer o zero na mão, né? A gente sempre começa 1, 2, 3, assim vai, tá? Números inteiros. Os números inteiros são os positivos e negativos. Eles são indicados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Z é o símbolo que representa os números inteiros e, diferente dos números naturais, os números inteiros, eles também... Desculpa. Iguais aos números naturais, os números inteiros são infinitos, ou seja, não tem fim. Porém, diferente dos números naturais, eles não têm um primeiro número que começa no seu conjunto. Ou seja, nas extremidades, né, no sentido negativo e no sentido positivo, são os infinitos, ou seja, uma ideia que não tem fim. E aí a gente vai decrescendo, tá? Então, a ideia é que os números inteiros não têm fim e também não tem um primeiro número. O que significa o quê? Que todo número inteiro possui antecessor e sucessor, e dessa vez inclui o zero. Dentro do conjunto dos números inteiros, o antecessor do zero é o menos 1. Ok? Bem, no slide passado eu falei do zero ser natural ou não, tá? O zero, na verdade, ele é neutro, ele não tem um valor. Você não pode considerar zero nem positivo nem negativo, ele é um valor neutro. Imagina que o zero é o seu espelho, o seu marco zero, em que a partir do zero para a direita são todos os números positivos e a partir do zero para a esquerda são todos os números o quê? Negativos, ok? Todos os números negativos são acompanhados pelo sinal de menos na frente. E todos os números inteiros positivos podem ou não estar acompanhados do sinal de mais. Não tem problema. Pessoal, mas aí eu reparei uma coisinha. Se eu olhar só do zero para a direita, é exatamente o conjunto dos números naturais. Sim, exatamente. Existe uma relação de inclusão entre os conjuntos inteiros e os conjuntos naturais. Ou seja, observa o conjunto dos números inteiros e olha exclusivamente a partir do zero em diante. São conjuntos de números naturais. Então, a gente pode afirmar que o conjunto dos números naturais está contido, ou usando um termo simples, está, entre aspas, dentro, tá, dos números inteiros. Mas, matematicamente, a gente vai usar o termo contido, ok? Ou, se quiser, o conjunto dos números inteiros contém os números naturais, tá? E a representação na reta numérica? A gente pode representar os números inteiros na reta numérica, dispondo em que, em ordem crescente, sempre vem do negativo ao zero e começa os positivos. Mais uma coisa importante da visualização da reta numérica é para entender o significado que são chamados de números opostos ou números simétricos, tá? Números opostos ou números simétricos são números que têm a mesma distância até o zero. Como assim? Imagina esse aí que está do menos 5 até o 5 é um tabuleiro, ok? Tabuleiro de jogo. Você está localizado no menos 4 e seu amigo está localizado no 4. E ambos querem chegar até o zero. Se formos analisar, do menos 4 até o zero, você tem que dar o quê? 4 saltos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Do 4 para chegar ao zero, você tem que também dar 4 saltos. Do 4 vai para o 3, do 3 vai para o 2, do 2 vai para o 1, do 1 vai para o 0. Ou seja, tenho dois números em sentidos opostos, mas que levam, que tenha a mesma distância, que percorrem a mesma distância até chegar ao zero. Ou seja, 4 e menos 4 são simétricos. Agora, um jeito mais simples de, vamos dizer assim, eu não gosto desse termo, mas de decorar números simétricos é só pensar no positivo
E olha ele negativo, que é a mesma distância. Então, 1 milhão menos 1 milhão. Menos 1, 1. São números simétricos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, mas só adiantando que toda vez que eu somo dois números simétricos, o resultado dá zero. Então, guardem isso. A soma entre dois números simétricos sempre será zero. Ok? Então, tá aí uma representação através de um desenho do subconjunto dos números inteiros, né? Então, lembrando que o subconjunto é uma parte do seu universo como um todo. Tendo os números inteiros como seu universo, tá? Os naturais estão dentro desse universo. Quando você olha exclusivamente do zero para a direita. Então, a gente pode falar que os números naturais estão contidos nos números inteiros. E aí eu tenho mais uns conjunto dos números, dos subconjuntos dos números inteiros, ok? Então eu tenho aí, ó, Z asterisco. Z asterisco o asterisco tem o mesmo significado que eu falei no natural. Então são todos os elementos desse conjunto com exceção do zero, ok? Quando vê um Z com um mais, significa que eu estou olhando exclusivamente para os números não negativos, tá? Isso inclui o zero. Professor, então zero é positivo? Não, zero é neutro, tá bom? Mas como ele não é negativo, então ele entra nesse Z+. Então é 1, 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu boto um Z-, tá? O Z-, o que eu estou dizendo? São todos os números negativos, incluindo zero. Lembrando uma coisa, todo número negativo sempre é menor do que zero. Então não começa tipo com 0, menos 1, menos 2. Não, você tem que colocar numa ordem crescente. Quanto mais distante o número estiver de zero, menor ele é quando for negativo. Então, por exemplo, o menos 4 é menor do que 3. O menos 3 é menor do que 2. O menos 1 é menor do que 0. Tá bom? O menos 10 é menor do que todo mundo, esse que eu falei agora. Então, quanto mais longe o número negativo estiver do zero, menor ele é na ordem que você for colocar decrescente, tá? E aí, juntando o asterisco com o Z+, e o asterisco com o Z-, o que significa? Asterisco com Z+. Significa que eu quero só os números positivos, excluindo o zero. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu quero o Z asterisco menos, o que eu estou pedindo? Todos os números inteiros, com exceção dos positivos e do zero. Então, eu tiro o zero e os positivos. Então, vem lá do menos infinito, bababá, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ok? E uma coisa importante dos números inteiros que é visto no 7º ano. As operações, né? Já que agora a gente está incluindo números negativos, tá? Gente, números negativos, o menos à frente do número não quer dizer subtração não, tá? O menos é só uma representação da onde o número está localizado na reta numérica. Tem diferença, tá bom? Então é o seguinte. Adições e subtrações envolvendo esses números requerem a utilização da regra da matemática, envolvendo os sinais positivos e os sinais negativos. Devemos também dar ênfase ao estudo do módulo, tá? Módulo quer dizer distância. Lembra aquilo que eu falei do menos 4 e 4 do simétrico, aquele pulo? Na verdade, aquele 4 pulo que dá, na verdade, é o módulo. Ou seja, é a distância do 4 até o 0, tá? Mas não precisa decorar o termo módulo, não. Se você entendeu o pulo, a distância, se esqueceu a palavra módulo, mas o sentido fica o mesmo. Ok? Então, vamos determinar o módulo do seguinte número. Módulo de mais 4 é a distância do mais 4 até o 0, que é 4. Módulo de menos 6 é 6. Professor, mas módulo de menos 6, por que não é menos 6? Porque nós estamos falando de distância. E não tem como a gente medir uma distância negativa. Não tem como você andar menos 2 km. Não tem, tá? Futuramente vocês vão ver
na física que esse menos 2 km você está andando no sentido contrário da trajetória, tá? Mas isso é um outro assunto. Mas quando a gente fala módulo de um número, é você contar a distância dele até o zero, ou o seu valor absoluto, tá? Isso vai ser importante para as regrinhas de sinais agora, que às vezes acaba confundindo. Então, olha só. Adição e subtração de números inteiros sem a presença de parênteses, tá? Primeira propriedade. Se eu tenho dois números com sinais iguais, você vai conservar o sinal e vai somar os seus valores, tá? Por exemplo, mais 5 mais 6. Os dois têm o mesmo sinal. Então, como é positivo, a resposta também é positiva. Então, dá mais 11, tá? Menos 5 e menos 3, a penúltima linha aí. Os dois números são com o mesmo sinal. Então, dá menos 8. Para você imaginar essa situação, imagine que você está num tabuleiro. Você está na casa 5 e tem que andar... O mais 6 significa o quê? Que você tem que andar o quê? 6 casas para a direita. Então, do mais 5, andando 6 casas, você vai para onde? Para a casa 11, que continua no sentido positivo. Imagina agora você está no menos 3 e tira uma cartinha assim, menos 5. O menos significa o quê? Andar 5 casas para a esquerda. Então, a partir do menos 5, a partir do menos 3, você anda 5 casas para a esquerda. Você ainda continua nos números negativos. Então, toda vez que eu vou somar dois números com sinais iguais, eu mantenho o sinal e somo os números, tá? E agora, quando o sinal é diferente, é aí que começa a embolar muita gente, tá? Quando o sinal é diferente, a primeira coisa que você vai ter que observar é qual é o maior módulo, ou seja, qual é o número que está mais distante do zero, tá bom? O número que estiver mais distante de zero é o número que você vai conservar o sinal e depois você vai pegar os dois números absolutos e vai subtrair. Por exemplo, ó, mais 9 menos 7. O módulo de 9 é 9. A distância de 9 até 0 é 9. Distância de menos 7 até 0 é 7. Então, quem é maior? 9 ou 7? 9. O sinal do 9 é o quê? É positivo. Então, eu sei que a resposta é positiva. E no final, eu faço 9 menos 7. Tá? Ah, professor, mas isso aí é fácil de ver. Eu estou vendo que é 9 menos 7. Beleza. O que começa a confundir é quando vem o contrário. Por exemplo, menos 7 mais 9. E aí as pessoas começam a pensar, vai dar negativo, tá? Então, esse é o cuidado que você tem que ver. Se viesse, por exemplo, menos 7 mais 9, ou como está o exemplo acima, menos 6 mais 2, tá? Você poderia pensar que vai dar menos ou vai dar mais, com costume. Então, a primeira coisa é, observa o sinal do número que tem o maior módulo, ou seja, do número que está mais distante de zero. Conserva o sinal deste número e depois subtrai os valores absolutos, ok? Quando chegarmos em expressões numéricas, tá? Vamos ver bastante isso. A gente vai revisar. Então tá aí, ó. Se eu somo dois números positivos, tá? É positivo. Se eu somo dois números negativos, é negativo. Se eu somo dois números, só que um é positivo e o outro é negativo, tá? Aí vai depender do módulo, ok? E aí aqui, gente, eu tenho uma outra revisão sobre quando tem parênteses. Porque quando a gente começa a ver isso no sétimo ano, sempre vem aquele mais, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses, mais, abre parênteses, mais 7. Aí começa aquela enxurrada. Ai, professor, esse é o mais é da adição, esse mais é que representa a posição que o número está na reta. Começa aquela enxurrada, tá bom? Que é uma confusão realmente. Então, esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês é para vocês verem realizar um jogo de sinal. Toda vez que eu tenho um mais e está seguido de um número entre parênteses que também é positivo, eu posso tirar esse parênteses e deixar o número positivo. Tá bom? Se eu tenho um mais
na frente de um número negativo, esse mais não altera o sinal negativo. Então, por exemplo, eu tenho mais, abre parênteses, menos 9. Eu posso tirar isso tudo e só deixar apenas quem? O menos 9. Tudo bem? Agora é diferente. Quando eu tenho um menos na frente de um número entre parênteses, esse menos ele troca o sinal do número que está dentro do parênteses. Então, por exemplo, eu tenho menos, abre parênteses, mais 5. Tirando tudo isso, se transforma em menos 5. Ok? Eu tenho menos, abre parênteses, menos 10. Esse menos vai transformar o menos do número em mais. Então, menos, abre parênteses, menos 10 é a mesma coisa que escrever mais 10 ou 10 apenas. Ok? Então, aqui embaixo tem uns exemplos de eliminação de parênteses. Olha o primeiro. Mais 9, mais menos 6. O mais não troca o sinal de ninguém, então fica o quê? Mais 9 com menos 6. Aí dá mais 3. Olha o segundo caso. Eu tenho menos na frente do menos 8. Então, esse menos vai trocar o sinal do menos 8, que ele fica o quê? Mais 8. E o menos na frente do mais 6 vai trocar o sinal do mais 6, que ele vira agora quem? Menos 6. Tá? Então, tá aí os exemplos para vocês observarem essa troca, essa retirada de parênteses, tá? Para não ficar uma coisa muito sobrecarregada. Bem, multiplicação e divisão de números inteiros. Essa aí é uma regrinha que todo mundo já, quando vê, decora e acaba, né? Até que aplica isso para soma e subtração, né? Por isso que eu falei que tem que ter um cuidado. Na multiplicação e na divisão, as regras são totalmente diferentes para soma e subtração com números inteiros, né? Para soma e subtração, você tem que ver quem é o maior, manter o sinal e depois subtrair. Na multiplicação, não. Tá? Você tem que olhar duas coisas. Além de multiplicar os números, você tem que olhar os sinais que acompanham os números. Ou seja, toda vez que eu multiplico dois números com sinais iguais, sempre vai dar positivo. Toda vez que eu divido dois números com sinais iguais, também vai dar positivo. Professor, menos com menos dá mais? Sim, menos com menos dá mais, tá? Lembra daquele exemplo que estava falando do exemplo de soma, que o menos antes do parênteses troca o sinal, né? Então, esse mesmo raciocínio é levado aqui, tá? Menos um número vezes outro número negativo, né? Esse menos altera o sinal, tá? Futuramente eu vou estar fazendo um gráfico para vocês, um desenho, e aí fica melhor nas aulas quando for revisar mais as operações com números negativos nas matérias seguinte ao ano, ok? Cobrem isso. Então, toda vez que eu multiplico dois números com sinais negativos, dá positivo, tá? Toda vez que eu multiplico dois números, ou divido dois números com sinais positivos, também dá positivo. Isso é para não confundir com soma e subtração, tá? Porque às vezes tem casos que o cara bota menos 9, menos 6 e bota mais 54, por exemplo. Não, aí são coisas diferentes, tá? E toda vez que eu multiplico ou divido, tá? Dois números com sinais diferentes, a resposta sempre é o quê? Negativa. Tudo bem? Então, por exemplo, tá? Mais 2 vezes mais 4 é igual a mais 8. Menos 4 vezes menos 10 dá o quê? Mais 40. Pessoal, eu falei do gráfico, mas eu quero trabalhar um pouquinho o intelectual cognitivo de vocês imaginarem uma situação, ok? Eu vou aproveitar esse exemplo do menos 4 e do menos 10 para mostrar para vocês por que menos com menos dá mais, tá bom? Então, vai acompanhando a minha fala. Se precisar, escreva, tá? Exatamente o que eu estou falando para vocês analisarem. A gente vai trabalhar assim. Às vezes eu não vou dar todos os cálculos, eu vou dar um passo a passo e quero que vocês tentem achar a lógica por detrás desse passo a passo e continuem. Então, imagina só. Vamos olhar para o menos 4. Teria algum problema se esse menos 4 eu escrever o menos do lado de fora e entre parênteses botar mais 4?
Pelo que eu falei nos slides passados, não, né? Porque se eu boto esse menos para fora e boto mais 4, esse menos vai trocar o sinal do mais, que ficaria menos 4. Então a gente voltaria para o número que temos no exemplo. Então acho que todo mundo vai concordar que pode continuar, ok? Então, seguindo. Menos 4. Então fica menos, abre parênteses, mais 4 vezes menos 10. O menos 10 eu vou deixar ele do jeito que está. Esse primeiro menos que eu comentei, eu vou esquecer ele um momentinho. Então eu tenho uma multiplicação de mais 4 vezes menos 10. Quando eu multiplico dois números com sinais contrários, dá o quê? Negativo. Então, mais 4 vezes menos 10 dá o quê? Menos 40. Só que eu tenho que lembrar que ainda tem aquele menos que está lá na frente. Então, esse menos, o que vai fazer com o sinal do que acompanha o 40, que é negativo? Vai trocar. Então, fica o quê? Mais 40. Então, essa é só uma que eu gostaria que vocês visualizassem mentalmente, mas depois eu vou fazer um slide futuramente nas próximas aulas sobre isso mais detalhado, mas quero que vocês tentem anotar exatamente o que eu falei para vocês poderem visualizar, tá? E a mesma coisa acontece para a divisão. Ok? Então, tá aí um resumo básico. Se eu multiplico e divido dois números que têm o mesmo sinal, o resultado sempre será positivo. Se eu multiplico ou divido dois números com sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Ok? Então, agora, a parte final da nossa revisão é conjunto dos números racionais. Tá? Pertence ao conjunto dos números racionais os positivos, os negativos, os decimais, as frações e as dízimas periódicas. Números decimais e dízima periódica é a aula da próxima semana, tá? Eu vou focar exclusivamente só nas representações em frações, tá? Então a gente representa o conjunto dos números racionais sendo assim, que representam números racionais é uma fração A sobre B, de modo que A pertence a números inteiros, que quer dizer, o A pode ser qualquer número dentro dos conjuntos inteiros. E o B pertence aos números inteiros asterisco. Olha aí, ó. O que significa o asterisco? Que o B pode ser qualquer número inteiro, com exceção do zero, tá? Por quê? Números racionais indica divisão. E você não tem como dividir nada por zero. Imagina você ter 4 amigos e 0 balas. Quantas balas vai ter para cada amigo? Não tem como. Ok? Então, em fração, o único número que não pode estar no denominador, ou seja, não é possível estar no denominador no conjunto dos números racionais é quem? O zero. Ok? Zero no denominador é um outro assunto da matemática que não convém a gente, mas depois eu falo como curiosidade para vocês. Ok? Tá? E aí é o seguinte. Dentro dos números racionais, você encontra os números inteiros. Professor, como assim? O senhor acabou de falar que os números racionais são frações. E os números inteiros não têm frações. Verdade. Então, como é que o número dos inteiros está contido nos números racionais? Simples. Pega o número menos 5. Ok. Escreva o número 5 em forma de divisão, né? De dois números. Menos 10 dividido por 2. Né? Menos 10 dividido por 2 é uma fração. Está dentro dos números racionais, porque está escrito na forma de divisão de dois números, em que o denominador não é zero. Ok? E quando eu dividir menos 10 por 2, dá menos 5. Então, os números inteiros estão dentro dos números racionais. Por consequência, os naturais também estão. Já que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais, então os naturais estão dentro dos racionais. Ok? Então, qualquer número positivo também pode ser escrito em forma de fração. Escreva o 4. 20 dividido por 5. Acabou. Apenas isso. Ok? Então tá aí um diagrama, tá? Eu tenho um conjunto agora maior, que é os números racionais,
Dentro dos racionais, em verde, eu tenho os inteiros, são os números negativos. E dentro do verde, eu tenho os azulzinhos aí, que são os positivos. Professor, então o que vai ficar nessa parte aí do círculo aí dos quê? Vão ser todas as frações que não têm divisão exata. Por exemplo, 1/3, menos 10/3, que são as dízimas periódicas que serão o assunto da próxima aula. Tá? Então, a gente vai ver aqui uma coisa que também assusta, mas a gente vai trabalhar bastante. As operações com números racionais. Soma e subtração. Então, existe uma regrinha para somar e subtrair frações, tá? E a regrinha é a seguinte: para somar e subtrair fração, é preciso que as parcelas tenham o mesmo denominador. Tudo bem? Caso as parcelas não tenham o mesmo denominador, é preciso que você tire o MMC, ou seja, determinar um mínimo múltiplo comum. Ou, em outras palavras, você vai achar frações equivalentes a essas duas frações com denominadores diferentes que tenham o mesmo denominador. Por isso, mínimo múltiplo comum. Em palavras assim mais simples, que a gente fala na época do quarto, quinto, terceiro ano, é o quê? É o primeiro número que aparece na tabuada, né? Por exemplo, MMC de 2 e 3 é o 6, porque o 6 é o primeiro número que aparece tanto na tabuada de 2 como na tabuada de 3, ok? Mas a gente não vai ficar usando termo, a gente vai usar múltiplo, para termos assim que vocês vão usar muito no ensino médio até as provas que vocês vão fazer para a faculdade. Então tá aqui um exemplo, ó. Meio mais 2/3 mais 4, tá? Professor, o 4 não tem denominador, o que aconteceu? Tem sim, gente. O 4 ali está no número inteiro, mas como eu falei, todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Então ali, ó, 4/1. Ok? Feito isso, eu tenho que calcular o MMC entre 2, 3 e 1, entre os denominadores. Ok? Então, o que eu faço? Eu vou dispor os números dos denominadores em ordem crescente separado por vírgula, tá? Não precisa ser ordem crescente não, mas a gente só fala ordem crescente porque fica melhor para você observar. Ah, professor, o 1 está ali no final, porque 1 está na frente. Gente, o 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Ele nem era para aparecer ali, mas está ali só para poder representar que eu estou fazendo o MMC com os 3 denominadores, tudo bem? Então, primeiramente, eu vou determinar um número que é divisível por 2. É o próprio 2. Então, fica 2 dividido por 2, 1, tá? 3 dividido por 2 não dá, exato. 1 dividido por 2, 1 vai ficar repetindo, ok? Agora eu tenho que achar um número para dividir o 3. Então vai ser o próprio 3. Então 1 se repete, 3 dividido por 3 dá 1 e 1 outro se repete. Quando a última linha for composta apenas de números de número 1, acabou seu MMC. E aí o que eu tenho que fazer? Os números que estão no lado direito, você tem que multiplicá-los, tá? Então, o MMC de 2, 3 e 1 é 6, ok? Então, esse vai ser o novo denominador comum das frações, tá? E aí, qual é o próximo procedimento? Simples. Você vai pegar o novo denominador, que é 6, dividir pelos antigos. E os resultados você vai multiplicar pelo numerador. Então fica, ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 4, 24. Agora todo mundo está sobre o mesmo denominador. Basta fazer a operação entre os numeradores e acabou. Então fica 31/6. Um outro jeito de fazer é como eu acabei de falar. É frações equivalentes, tá? Como assim frações equivalentes? Depois que você determinar o MMC, o que você faz? O MMC é 6. Então, de 2 para chegar até 6, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3. Então, o que eu tenho que fazer com o numerador? Também multiplicar por 3. Então, é o mesmo processo, tá? Às vezes, né, eu tenho
Um jeito de falar que às vezes matemática pode ser chato, que você vê tantos assuntos, mas que acabam sendo o quê? A mesma coisa, só sendo mostrada por outra perspectiva. Tudo bem? Então não tem problema quem faz o cálculo do MMC, quem faz frações equivalentes, ou quem faz até de outro modo um pouco mais direto. Tá? Bem, para multiplicar e para dividir números racionais. Para multiplicar, desculpa. Dividir é uma outra regra. Para multiplicar números racionais, aí não me importa se os denominadores são iguais ou diferentes, ok? Para multiplicar números racionais, você para multiplicar frações, basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Só isso. Independente se são iguais ou diferentes. Então aí, ó, 3 sétimos vezes 6 quartos, 3 vezes 6, 18. 7 vezes 4, 28. Tá? E aí, mais para frente, a gente vai ver, vamos relembrar isso também de simplificar, ok? Simplificar a fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até tornar ela irredutível. Ou seja, não poder mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aí dividir o 18 e o 28 por 2, que dá 9 14avos. O senhor está errado se eu não simplificar? Não, não está errado. Mas conforme as aulas vão passando, eu vou insistir que vocês treinem simplificação, porque numa prova de múltipla escolha é 100% correto que eles passem a resposta no gabarito de forma simplificada. Então, cuidado que vocês têm que ter, e é uma atenção que eu quero passar para vocês. E divisão entre números racionais, ok? Divisão de números racionais, basta manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é inverso? Inverso é você trocar de posição. O que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador. Então, 13 sétimos dividido por 9 meios é manter a primeira fração 13 sétimos e multiplicar pelo inverso, que é 2 nonos. E aí, multiplicando, dá 26,63, tá? E o último exemplo aí, eu tenho uma divisão entre 3 frações. E aí que começa, né? Se fosse uma expressão numérica, professor, por onde eu começo? Você sempre vai começar pelas duas da esquerda, né? Vindo da esquerda para a direita. Então, separa as duas primeiras, faz a operação. Então, ali vai ficar meio dividido por 4 quintos. É a mesma coisa o quê? Vou manter a primeira meio e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 5 quartos, onde dá 5 oitavos. Agora, esses 5 oitavos eu vou dividir por quem? Por 2 sextos, que onde eu vou manter os 5 oitavos e multiplicar por 6 sobre 2. Então, dá 30 16avos, que no final dá 15 sobre 8. Esses aí foram os sites que eu consultei para fazer esses slides, tá, gente? Então, eu espero que esse vídeo aula ajude vocês. Qualquer coisa, vocês sabem onde me comunicar. E até a próxima.